Shalom Lahem, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal LS Podcast. E hoje nós temos aqui um testemunho imperdível hoje aqui. Convido você a ficar até o fim, assistir até o fim aqui o testemunho abençoado aqui do nosso irmão evangelista Rogério. Eu chamo de pastor, né? Mas é uma bênção de Deus. Deus vai estar usando ele para contar o testemunho, o que Deus fez na vida dele. Eu tenho certeza que também vai edificar a sua vida, vai servir também para a bênção daqueles que vão estar ouvindo e assistindo. Queria agradecer a cada inscrito do nosso canal, a cada um simpatizante, irmãos, aqueles que seguem o nosso canal, meu muito obrigado, meu muito grato. E aqueles que são novatos por aqui e ainda não me conhecem, eu sou o pastor Lázaro Santos, e é uma grande honra tê-los aqui no nosso canal. Se você gosta de conteúdo como esse, de pregação, testemunho, enfim, tudo que for relacionado à obra de Deus, e se você gostar dos conteúdos, se inscreva no nosso canal, ficaremos gratos e juntos formaremos esse povo de Deus, esse povo abençoado, essa família de Cristo que é grande, espalhada sobre a terra, sobre o Brasil e sobre o mundo. Aqueles que creem na palavra, aqueles que amam a palavra e amam o dono da palavra, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Que Deus venha abençoar vocês grandemente e você não perca esse testemunho, assista até o final. Nosso amigo evangelista Rogério, uma bênção de Deus. Ele tem também toda semana a Live Brasil, o qual ele apresenta lá, e muitas pessoas se conectam através da Live Brasil. E também convido vocês a também seguir aí o nosso irmão evangelista Rogério, que também faz uma obra muito boa, uma obra de evangelismo, uma obra abençoada da parte de Deus. Que Deus vai abençoar cada um dos irmãos. E sem mais delongas, né? Vamos para o testemunho aqui do nosso irmão abençoado, Rogério Soares. Que Deus abençoe grandemente e que a paz do Senhor venha reinar em cada um dos corações. Deus abençoe. Fique aí com o testemunho abençoado, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor. Amém, meu pastor. Maravilha. A paz do Senhor, meu pastor Lázaro, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que vão estar vendo esse vídeo, essa live de testemunho. Sou o evangelista Rogério, sou aqui da cidade de São Paulo, capital. Louvado seja Deus. Eu moro aqui com minha mãe, tenho 2 irmãos já casados, graças a Deus. Ainda não sou casado, sou solteiro. Deus está preparando, né? Já tive umas abençoadas aí, mas não foi permissão de Deus, porque tudo que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e não tinha que ser, então estamos aguardando aí. Sou aqui da igreja, fiquei congregando 16 anos na igreja Assembleia de Deus, meu pastor Lázaro, aonde ali, graças a Deus, ali cresci muito espiritualmente, aleluia, naquele lugar aprendi muito, e foi num dia ali que o Senhor veio a pandemia, e o Senhor falou assim: olha, vou te tirar da onde você está, para te levar para um outro ministério menor, para você estar crescendo espiritualmente e ministerialmente, porque eu era uma pessoa, antes de estar na presença do Senhor, era uma pessoa muito fechada, meu pastor Lázaro. Quem me vê assim, muitas das vezes rindo, falando, conversando, como a gente estamos conversando agora, não sabe que eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa introvertida, que não gostava de conversar com ninguém, não era medo, eu não gostava mesmo. O adversário, ele colocava aquele negócio: não fale com ninguém, não dê bom dia para ninguém, e ficava com aquilo na mente. E eu louvo a Deus que começou uma transformação a partir do comércio aqui que eu tenho. É um comércio aqui montado aqui na garagem de casa, uma mini doceria e uma lojinha de artigo de presente. Então, minha mãe chegou na época e falou assim: vou montar esse negócio para você. Como você não tem registro na carteira, nunca trabalhei fora, só que em algumas lojas aqui no bairro mesmo. Então, eu comecei a trabalhar, e o engraçado, e quando as pessoas passavam, meu pastor Lázaro, irmãos que estão ouvindo aqui, as pessoas começavam a me cumprimentar, e eu com a cara fechada, falei assim: não quero cumprimentar ninguém. Falei: meu Deus, eu não quero ficar falando com ninguém. E Deus usando as pessoas aí que eu não conhecia, não era evangélica, para cumprimentar, devido ao comércio. E a partir daí, Deus foi fazendo uma transformação linda, foi abrindo meu coração, meu entendimento, e fui se soltando com o público, mexendo, como trabalhamos com o público. Então foi bênção. E na época que eu estava na igreja aqui na Assembleia, antes de eu estar na igreja, foi um tempo aqui que passei de
de angústia, de onde uma irmã falou há tempos atrás que eu tinha depressão. Olha, Deus te curou de depressão. Eu sentia aquela tristeza no coração, tinha alguns sonhos, algumas visões aí, que eu estava para tocar, como se fosse a mão de Jesus estendendo aqui, e quando eu acordava, sentia aquele vazio, aquela tristeza, e não sabia o que era aquilo. Mas depois eu fui entender que me faltava a presença de Jesus. Porque sem a presença de Jesus, nós ficamos incompletos, nós não verdade. temos alegria, nós não temos, aleluia, essa satisfação que nós temos hoje de ter e servir a este Deus maravilhoso. Então, foi no dia de domingo, nesse dia de domingo, eu falei assim, hoje eu vou estar indo para a igreja e lá vou fazer a minha decisão com Cristo, vou estar levantando a minha mão para que o Senhor venha me aceitar, que é Ele que nos aceita, né? Louvado seja Deus. Então, fui com minha cunhada, e o pastor que estava pregando lá, ele não tinha nem feito o apelo, eu já estava lá na frente com as mãos levantadas, e a partir deste momento, Deus ele começou a trabalhar de uma forma, aleluia, de dentro para fora, limpando, tirando tudo, aleluia, toda impureza, tudo aquilo que me atrapalhava na obra, e foi onde eu estava ali na Igreja Assembleia de Deus, aqui do Ministério de Santa Amaro, e fiquei ali 16 anos, fiquei 2 anos e meio como sendo segundo líder de mocidade, onde tínhamos mais ou menos na época 40 a 50 jovens, meu pastor, na nossa liderança, e depois o jovem acabou casando e falou assim, olha, você agora vai ficar no meu lugar, e depois o pastor vai colocar outra pessoa para estar ajudando o irmão. Então, fiquei mais 2 anos como líder de mocidade, então foi 4 anos e meio na liderança, aonde ali o Senhor foi desenvolvendo a cada dia mais, eu fui perdendo medo, porque eu lembro da minha primeira ministração, uma mãe de um pastor aqui, que mora aqui perto aqui na rua de casa, né, na rua de cima, ela falou assim, irmão Rogério, eu lembro da sua primeira saudação, onde você pregava o microfone, e ela falava assim, meu pastor, e você olhava para baixo, você não tinha coragem de olhar e encarar as pessoas. Você tinha tanto medo que você olhava para baixo. Aí, e Deus ele quer te soltar mais ainda, desinibir essa timidez. Eu falei, irmã, da vista que eu era para o que eu estou agora, eu sou mais extrovertido do que introvertido. Ela falou, mas Deus quer mais ainda. Eu brincando com ela, eu falei, misericórdia. Se for mais do que isso, eu acho que vai dar problema, mas é bênção. Então, ficamos ali na liderança da mocidade, Deus trabalhando, onde ali fizemos ali uma festividade, e nessa festividade convidamos um pastor aqui do Rio de Janeiro, chamado pastor Marco Aurélio, e na liderança do primeiro líder. Então, quando foi na minha vez, eu já estava já na liderança, ele já estava como segundo meu, até o momento dele casar. Eu falei, agora você vai ficar como primeiro e você o seu segundo, até o momento de eu casar. E ali houve um reboliço. Na época ali, meus conselheiros ali, por causa de uma irmã aqui que ia fazer a ponte para o pastor vir de São Paulo para o Rio de Janeiro, e tiveram um desentendimento as duas. Então, a gente tinha o costume de fazer cantina, meu pastor, para a gente pagar as despesas da festividade, as roupas, as lembranças. Então, foi uma prova, mas eu louvo a Deus porque Deus nos honrou nessa prova, aonde ali, essa conselheira nossa, ela falou assim, enquanto essa mulher estiver ali, eu não movo um dedo para ajudar. Mas, irmã, você não pode nem dar um dinheiro aqui para a gente comprar os materiais, para fazer bolo, torta. Ela falou, não. Fui no esposo dela, o esposo dela falou a mesma coisa, eu faço das palavras da minha esposa, as minhas também. Enquanto essa mulher tiver, eu falei assim, eu não vou tirar a mulher, porque é a mulher que nos ajudou aqui e vai fazer essa ponte. E amém, começamos a trabalhar, meu regente, minha mãe, minha cunhada, fizemos os bolos, resumindo, chegou no dia, na véspera da festividade, e nessa época, meu pastor, eu brinco, assim, a gente era meninos ainda, onde a gente não retrucava. Hoje em dia, a gente retruca dentro da palavra, a gente rebate, né? Retrucar, rebater dentro da palavra, porque o Senhor nos dá maturidade para, hoje em dia, a gente, dentro da palavra, falar se a pessoa está certa, amém.
a gente aceita. Se a pessoa está errada, fala, não é desta maneira. É. E Deus, aleluia, me honrava. Então veio a conselheira no culto ali, abençoado, que estávamos tendo na noite, e ela falou assim, me chamou, meu pastor me chamou lá na secretaria, falou, veja bem, os seus conselheiros estão preocupados, que a festividade já se aproxima, e eles não sabem de nada. Mas tudo ali foi o adversário usando a boca deles, usando a vida deles para tentar me derrubar, para tentar me deixar mal com meu pastor, mas no meu silêncio, na minha simplicidade ali, o Senhor foi me honrando. E eu falei assim, eu todo dia falava, olha, já está tudo pronto a festividade, já compramos as lembranças para os pastores, a lembrança para os irmãos que vão visitar a igreja, lembrança para a mocidade, só falta vir buscar o pregador, porque já temos o dinheiro da condução. Então foi ali, naquele momento ali, que a conselheira se levantou e falou assim, você fez tudo isso porque você não pediu ajuda. Eu falei, eu pedi ajuda sua, eu pedi ajuda para o seu esposo, pedi ajuda para várias pessoas e vocês não quiseram. Então, meu pastor, ele fez tudo sozinho, ele retrocou, fez tudo sozinho porque ele quis. Eu falei, não foi porque eu quis. Eu queria ajuda, mas como não tive ajuda, minha cunhada, minha mãe, os meus regentes me ajudaram e foi lindo. No dia da festividade, ela começou, e antes de sair da sala, ela começou a chorar, e eu costumo dizer aquelas lágrimas de crocodilo, lágrimas falsas, meu pastor, porque é uma pessoa que quer te derrubar. E eu ali tive força, que eu não tinha nem força para abrir a boca nesse começo. Isso é porque eu já era líder de mocidade. Aí você vê e nós vemos a proporção, quando Deus ele começa a trabalhar, começa a nos moldar, nos transformar de uma pessoa tímida, introvertida, para uma pessoa extrovertida, uma pessoa que Deus coloca a palavra na nossa boca para falar. E eu tive a força para falar para ela, olha, eu falei para você me ajudar e você não quis. E ela começou a chorar e falou, esse é o último ano que eu vou estar como conselheira. E ela estava com a gravidez de risco. Já tinha dois filhos. E eu falei assim, tá tudo certo, meu pastor, para a festividade da gente, e é só chegar o dia. Chegou o dia da festividade, foi uma luta para o pregador chegar, ele chegou em cima da hora da pregação, meu irmão foi buscar ele na rodoviária, e no segundo dia da festividade, foi coisa linda, meu pastor Lázaro, Deus nos honrou ali com o pregador, onde usou o pregador para falar com cada um que estava ali naquela mocidade. E falou assim comigo, eu lembro o dia de hoje, até o dia de hoje, falou, seu nome? Eu, Rogério, Deus bate uma vez, Deus bate duas vezes, e fala, desperta, porque você vai estar pregando uma palavra, aleluia, como João Batista, pregando sobre escatologia, sobre os fim dos tempos. Aleluia, o Senhor quer que você venha despertar. Terminou a festividade, vieram meus conselheiros, me pedir perdão, me desculpa, a festa foi maravilhosa. Isso era na Assembleia ainda? Oi, meu pastor? Isso era na Assembleia ainda? Na Assembleia. Ah, tá, entendi. Isso, aqui tudo onde eu estava na Assembleia, antes do Senhor me tirar. Aí eu falei assim, foi Deus. Veio um rapaz que já havia casado, que era da mocidade, que estava entrando recentemente como conselheiro da mocidade. Ele falou, irmão Rogério, eu nunca vi uma festividade tão linda como essa. Coisa linda. Eu falei, é o Senhor que faz. Maravilha. Mas foi o quê? Jejum, oração, consagração, lágrimas, choro, e o inimigo ele se levantou, mas se levantou para cair. Essas pessoas que quiseram me tirar do cargo onde eu estava ali de liderança, não conseguiram, e eu vi ali, além desses levantes, jovens que participavam comigo, meu pastor, da mocidade, o Senhor me dava visões de sonho, aquele jovem me empurrando no canto assim, e eu perguntava para Deus, Senhor, o que é isso? Por que ele está fazendo isso? E aquela voz falou, filho, ele quer aquilo que você tem. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho aqui, eu canto junto com a mocidade aqui, participo do grupo, e aquela voz falava assim, filho, você tem tudo, porque você tem a minha presença. E ele ainda não tem, está na minha casa, mas não tem a minha presença. E eu falei, meu Deus. E era uma guerra ali, quando chegava ali para a gente sentar, esse jovem, ele queria sentar no último banco, assim, na ponta, e eu chegava assim, não que eu chegava primeiro para sentar, eu chegava ali, ele falou assim, posso sentar aqui? Eu falei, mas tem outro banco. E ele implicava comigo para sentar ali naquele lugar.
Aí ele sentava no banco das crianças. Aí Deus me deu um entendimento. Eu falei assim: não vou brigar com esse jovem, não, porque eu sei que o adversário está querendo arrumar confusão no meio da casa do Senhor. Então eu falei assim: olha, senta aqui, ó, pode sentar. Eu sentei no meio, no outro banco. Ele falou: não, aqui tá bom, veja como é. E nunca mais sentou no banco na ponta, meu pastor. Que Falei: coisa. meu Deus. Aí foi quando a nossa conselheira teve a gravidez de risco, teve um filho, mas acabou falecendo na mesa de parto. Meu Então, Deus. era a festividade nossa de confraternização, depois da festividade nossa. Então, na época, os jovens fizeram ali, falaram assim, olha, como eu não conseguia vir, porque minha mãe estava fazendo os preparativos para a festividade, cada um deu um pouco de dinheiro para a gente comprar as carnes, os refrigerantes, fazer a salada, e eu não consegui ir. Então, nesse momento, os jovens se revoltaram ali, um começou a armar contenda ali, para ninguém vir nesta confraternização. Então, no dia que eu cheguei, no outro dia, isso foi no sábado, cheguei no domingo e estavam todo mundo olhando feio, olhando torto para mim, esses que aprontaram, os outros jovens foram no embalo, e eu falei assim, o que aconteceu, gente, que vocês não conseguiram ir na confraternização? E eles falaram, não tinha clima, então a gente não foi. Eu falei, tudo bem, gente, eu sei que nossa conselheira morreu, pedi, dei os meus sentimentos para o meu conselheiro que estava lá, e eu falei assim, ainda que não tinha clima, mas fosse lá para a gente comer, fazer uma oração pelo nosso irmão que havia perdido a sua esposa, e de lá cada um ia para sua casa. Então ali se levantou na época uma contenda, o conselheiro e um jovem ali começaram a falar palavras, aleluia, que não condiz com a vida deles ali, começaram a soltar palavras agressivas. Eu falei, Senhor, eu vou deixar isso aqui. Cheguei em casa e, na época, minha mãe falou assim, não, meu filho, entrega, porque se isso aconteceu aí, já chegou o seu tempo de você entregar esse cargo que você tem. Cheguei no meu pastor, falei, pastor, eu agradeço o tempo que eu fiquei aqui, na liderança, esses 4 anos e meio aqui, mas eu vou estar deixando a liderança. Ele falou, não, você está com a cabeça quente? Não, eu falei, não, eu estou com a cabeça lúcida, graças a Deus, agradeço o tempo que eu fiquei aqui, entreguei, e ele na expectativa de eu voltar. Eu falei, não vou voltar não, pastor. Falei para ele. Então, o senhor coloque outro no meu lugar aí, me desculpa, obrigado por tudo aí. O senhor foi uma bênção aqui na minha vida, aprendi aqui, e esse pastor daqui da Assembleia, ele deixava a gente dirigir nos cultos de mocidade, e ele brincava assim, pronto, agora você está como um pastor aí, eu vou ficar só observando. Eu falei, misericórdia. Ele falou, não, você já sabe dirigir. E tinha meu primeiro líder lá da mocidade, e falou, não, tranquilo que eu vou dar uns toques para você aqui, para você dar oportunidade para as irmãs, porque quando era só no nosso culto de mocidade, a gente já sabia. Quando era no culto público, tinha que dar para as irmãs, tinha os departamentos, e dali eu fiquei triste com esse ocorrido, desse levante deles, e fiquei uma semana sem ir para a igreja. E refletindo ali, e fui num determinado círculo de oração do pastor Lázaro, e ali Deus usou a irmã, falou assim, irmão Rogério, vai chegar um tempo que você não vai ficar dentro de 4 paredes. E eu indaguei em pensamento, falei assim, como assim, senhor? E aquela irmã estava tão cheia de Deus, ela falou assim, antes que você pergunte como assim, e eu já tinha perguntado em pensamento com Deus, o Espírito Santo do Senhor vai te incomodar para você estar ajudando outros ministérios, igrejas menores, outras igrejas, e para você se despertar, para você estar ajudando. Quando eu fui cair em si, meu pastor, já havia 6 meses que eu estava fazendo isso. Não deixei minha igreja, fiquei alternando. Um domingo eu ia na Assembleia, outro domingo eu ia visitar outra igreja. Chega o tempo da pandemia. Chegou o tempo da pandemia, já havia irmãos profetizados, irmão, o tempo ali se encerrou. Pastores, Deus usou pastores, irmãs, e falou, o teu tempo ali acabou, vou eu te levar para outro ministério. Até então eu estava no ministério de Santa Amaro, então veio aquela pandemia forte, as igrejas grandes se fecharam, ficaram apenas algumas igrejas pequenas abertas, e eu comecei a pedir discernimento para o Senhor, visitei algumas igrejas,
e fiquei entre 3 igrejas para estar congregando. E eu até brincava assim, falei assim, Senhor, se eu fosse 3 pessoas, ficava nas 3, mas sou um só, então Não tenho que dá. escolher uma aqui. O Senhor me dê direção. E ali, o Senhor me deu direção ali, no ministério que eu estou aqui, a Igreja Ministério da Graça, Restaurando Família, meu pastor presidente, pastor Roberto Freire, e ali aquela irmã falou assim, numa profecia, vou te levar para um ministério menor, é um ministério que não é nem pequeno nem grande, é um ministério médio. E estamos em cerca de 40, 42 pessoas ali, e onde Deus, ele me levantou ali como evangelista, aleluia, e crescendo ministerialmente, espiritualmente, aonde ajudo o meu pastor desde que eu cheguei ali, e a minha unção de evangelista foi uma coisa tremenda, meu pastor Lázaro, foi um pastor amigo meu que veio aqui da cidade de Interlagos, aqui, do bairro de Interlagos, aqui atrás do shopping, e ele veio aqui, ele falou assim, irmão Rogério, eu não sei se esse é o seu pastor, porque ele tinha vindo pela primeira vez, não conhecia o meu pastor, e eu não sei se você está congregando nesta igreja. Eu só sei que eu vejo uma unção grande sendo derramada sobre a tua vida, você subindo um alto degrau e não vai demorar muito. Foi coisa de 3, 4 meses depois, meu pastor foi ao monte orar e Deus falou, ele falou, Deus, o que é que eu vou ungir meu filho? E o Espírito Santo falou, unge como evangelista, porque ele já está preparado. O homem barrou, aleluia, o chamado dele. Mas quem é o homem, aleluia, para impedir o que eu tenho na vida do meu filho? Ou seja, aonde eu estava, na Assembleia, o homem não queria levantar. O homem não queria ajudar. E eu estava ali na Assembleia, meu pastor, tranquilo. Eu falei assim, não me preocupava com esse negócio de cargo. Tanto é que quando Deus usou o pastor Anderson, ele chama pastor Anderson Lima, que me entregou essa profecia da unção, eu estava tranquilo, não estava esperando nada. Fui apresentado nessa igreja, Mistério da Graça, onde eu estou ali há 4 anos e 9 meses. Na Assembleia, fiquei 16 anos congregando ali. Minha mãe ainda congrega ali. A 5 minutos daqui de casa, até 10 minutos de casa até a igreja, onde fiquei 16 anos. Minha mãe ainda congrega lá. De vez em quando, quando eu não estou indo no meu ministério, eu dou uma visitada lá. Foi sua mãe então que, E que levou o pastor até a Assembleia? É isso? Foi não a mãe entendi. foi a mãe do pastor que levou o pastor até a Assembleia? Qual pastor que o senhor fala? Esse pastor que me ungiu, que Não, falou na não, profecia? o senhor, eu estou chamando o senhor de pastor. Evangelista, né? Mas eu já estou te chamando de pastor já. É, foi a sua mãe que te levou até lá? O Ministério da Assembleia, que o senhor fala? Isso, que foi o primeiro que você Não, começou, né? isso foi o ministério que eu comecei. Minha mãe sempre chamava a gente, minha mãe já é de um berço evangélico, É, a sua saudosa mãe ali, que Deus já levou, sim, era ali da Batista. Então, no dia da minha conversão, eu fui sozinho, meu pastor. Minha mãe ah, sempre me chamava, já tinha feito visitas. Foi quando, numa época ali, o pastor ali da Assembleia fez o convite para mim cantar na entendi. mocidade. E eu fiquei com medo. Eu falei assim: não, não vou cantar em mocidade, não, porque eu não estava nem na igreja ainda. E fugi. Fiz como Jonas, fugi. E não Foi apareci embora. mais. Foi embora. Aí, quando eu entrei na Assembleia, foi desse relato que eu falei, que o senhor, eu senti aquela vontade de estar indo para a igreja, ir lá. Falei, entreguei a minha vida para Jesus, foi Glória a eu, Deus. minha cunhada e o meu irmão, na época, Entendi. meu pastor. Que benção. Ali, passei por 4 pastores na igreja da Assembleia ali, e inclusive o meu segundo pastor, não, primeiro pastor, no momento do dia que a gente foi descer as águas, já tinha candidatos ali para descer as águas, 4 pessoas. Eu falei, não, eu quero aprender mais na missão dos novos convertidos aqui, para depois eu estar descendo as águas. Então, foram 4 candidatos, passou-se mais 4 meses, teve o novo batismo. Então, o meu pastor, na época, falou assim, tinha eu e mais 3 jovens. E Sim. ele falou assim, irmãos e irmãs, veja o que Deus vai fazer na vida deste jovem, que era eu. E tinha 2 jovens indecisas para descer as águas, meninas novas ainda, tinha
16 e outra 17. E o outro, acho que era de maior, 18. Então, eram 3 meninas e junto comigo. E ela falou assim, olha, eu não estou certa ainda do batismo. Por quê? Perguntou para a jovem. E a jovem falou assim, olha, porque eu não quero me batizar para depois ficar como muitos ficam aí. E o pastor não entendeu. Mas como assim, filha? É porque muitos se batizam e depois saem da igreja, não ficam. E foi o que aconteceu com essa jovem. Ela desceu as águas e não permaneceu muito tempo. Começou a vir as lutas, não tinha raízes, o pastor não deu estrutura na época para ela, não orientou, ele acabou deixando. Então, passa-se um tempo, o pastor falou assim, olha, vocês ainda vão ver o que Deus vai fazer na vida deste jovem. Passa-se um tempo, assume-se um outro pastor, onde eu passei por 4 pastores na Assembleia. Então, uma festividade nossa, este pastor, que foi o meu primeiro pastor, estava ali na porta, aí eu cumprimentei ele, e ele ali soltou uma palavra, você ainda por aqui? Soltou essa palavra. E Deus pousou minha boca ali, que saiu espontaneamente. Eu falei, graças a Deus, né? E ele chegou, olhou assim para mim, ficou sem graça e falou assim, graças a Deus mesmo, né, irmão? Deu uma risada, e onde eu entendi, falou assim, quando, no momento que eu ia descer as águas, ele falou, veja o que Deus vai fazer na vida deste jovem. Ou seja, ali ele lançou uma palavra, mas ele pensou que eu não iria permanecer nos caminhos do Senhor. Então, lançou uma palavra ali abençoada, mas ao mesmo tempo duvidando do trabalhar do Senhor na minha vida. E quando ele falou assim, você ainda por aqui? Eu falei, graças a Deus, né, meu pastor? Ele falou, graças a Deus mesmo. Aí, resumindo, voltando, quando veio a pandemia, fiquei nessa igreja onde eu estou até agora, fazem 4 anos e 9 meses, Igreja Mistério da Graça, onde, graças a Deus, o nosso pastor abriu recentemente aqui, vai fazer 1 ano agora, uma igreja aqui na cidade de Minas Gerais, Campo Belo, onde Deus tem falado que vai alargar as tendas, vai alargar o ministério, louvado seja o nome do Senhor, mas nós percebemos, meu pastor, em qualquer circunstância, quer seja igreja grande, média ou pequena, vai ter pessoas que vão questionar o teu ministério, vão ter pessoas que vão, aleluia, duvidar daquilo que Deus te entregou. Quando eu cheguei ali, até falei para o meu pastor, pastor, para não criar atrito com os irmãos que estão aqui há mais tempo, o senhor fica à vontade para deixar as pessoas dirigir o culto. E meu pastor falou assim, não, fique em paz, porque você chegou aqui para nos ajudar, e eu louvo a Deus porque Deus trouxe você de longe, onde eu congrego aqui é meio contramão, quando eu deixo no ponto, eu ainda ando mais 15 a 16 minutos para chegar na igreja. Então, meu pastor falou assim, enquanto você está desperto para fazer a obra, muitos que estão aqui há mais tempo que você não querem fazer nada. Então, deixa Deus te usar para fazer a obra. Então, louvado seja Deus, eu estou ali ajudando o meu pastor, e fico muito feliz, porque ele tem me dado suporte, e ele sabe do chamado que eu tenho de estar ajudando as igrejas, cooperando. Então, no dia que ele está viajando para Minas, eu fico um pouco mais no nosso ministério, mas no dia que ele está aqui, eu costumo ajudar as igrejas menores, meu pastor Lázaro, a ajudar os ministérios, e através disso, foi uma coisa tão linda o que o senhor fez, meu pastor, que comecei a conhecer pastores, homens, mulheres de Deus, e através dessa cooperação, comecei a trazer pessoas ali para estar cooperando na igreja, para estar pregando. Teve um culto que eu levei no dia que eu fui convidado, já não estava mais na igreja Assembleia, mas fui convidado ali pelo meu pastor Samuel, que foi o meu último pastor da Assembleia, e fui ali. Então, eu levei ali comigo, foram cerca de 12 pessoas. Entre essas 12 pessoas, 9 pastores. E eu vi ali uma coisa linda que está faltando em muitas igrejas. O que é, irmão Rogério? A união. A união, onde pessoas falam assim, não vou não, porque eu não vou pregar na igreja do pastor Lázaro, um exemplo. Eu não vou na igreja do irmão Rogério não, porque eu só vou ali só para ouvir, eu não quero ouvir. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado ainda pessoas para cooperar, para andar lado a lado conosco, meu pastor Lázaro. E o Senhor, ele começou a fazer isso, ainda quando eu estava na Assembleia, fazendo essa transição de visitas em várias igrejas, e o Senhor começou a abençoar. E quando
surgiu a pandemia, nós começamos a fazer lives, e o Senhor ele foi trabalhando, e eu louvo a Deus porque nós temos nossos irmãos aqui na igreja, nossos irmãos aqui através da live, das redes sociais, onde há uma grande família, onde o Senhor tem nos abençoado poderosamente, meu amado. Essa Live Brasil que o pastor faz aí começou já há um bom tempo, né? Já tem meu pastor Lázaro, foi no início da pandemia, logo no início, 2019. onde, isso, já, se eu não me engano, já está fazendo 4 anos e 9 meses, meu pastor. Um bom tempo, hein? Um bom tempinho. Foi quando surgiu por uma curiosidade minha, quando as igrejas estavam fechadas, Sim. e eu falei assim, Senhor, eu vou querer, e eu comecei a ver algumas lives, eu falei, Senhor, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou cooperador, diácono, mas eu quero também fazer uma live aí, tenho vontade. Então, durante a live ali, a gente fazia cerca de 1 hora de duração, onde eu orava, louvava 2 louvores e trazia uma palavra ali de 30, 35 minutos, onde dava no total de tempo 1 hora, meu pastor. Que E benção. terminando ali, a gente saía rouca ali, sem voz, e o Espírito Santo do Senhor foi falando, filho, começa a chamar pessoas para estar te ajudando nesse trabalho. Então a coisa foi crescendo tão grande, meu pastor Lázaro, coisa linda. Deus foi enviando pessoas daqui de Minas, Portugal, Argentina, vários estados aqui de São Paulo, do Brasil afora, para estar nos ajudando, para estar louvando, para estar ministrando. E teve um tempo que eu quis parar. Deus usou um pastor que era do meu ministério atual, agora que eu estou, ele saiu, ele fez uma transição inversa. Eu fui para a igreja onde ele estava e ele foi para o meu antigo ministério da Assembleia de Deus. E Inverteu. aí ele falou assim, irmão Rogério, Deus revela aqui, o Espírito Santo revela que você quer parar de pregar nas igrejas, quer parar de pregar nas lives, quer parar com esse trabalho, mas Deus manda te dizer que não é para você parar de pregar, não é para você parar com esse trabalho da live, porque esse trabalho tem alcançado vidas. Esse trabalho, meu pastor, para o senhor ter uma ideia, pessoas que estavam na UTI, aleluia, desenganadas pela medicina, Deus levantou, Deus restaurou a saúde, Deus abençoou. Tinha uma pessoa aqui que eu sempre gosto de falar esse testemunho porque foi forte. Ele estava, pastor Robério, ele estava na UTI, entre a vida e a morte, em coma, onde um amigo dele, um obreiro, falou assim, Rogério, ore pelo pastor, porque ele não está bem. A família já comprou até o caixão, porque os médicos já desenganaram, porque dali ele só iria sair para o cemitério. Eu começamos a interceder, os irmãos da live, começamos a orar. Passou-se 1 semana, 2, e esse irmão falou assim, irmão Rogério, graças a Deus, o pastor Roberto ele saiu do coma, ele acordou, está na UTI, mas ainda inspira cuidados, porque ele teve um infarto, e esse infarto, ele caiu da cama, bateu a cabeça, então inspira cuidados ainda. E eu falei assim, não, se Deus quiser, logo, logo ele vai estar em casa. Passa-se mais 1 semana, o senhor restaura a saúde, ele é liberado, tem alta, está em casa, e eu começando a conversar com ele. Falou, como o senhor está, pastor Roberto? Ele falou, estou bem, irmão Rogério, só o meu coração, o médico falou, se eu tiver um outro infarto, eu não aguento, meu coração, ele não vai aguentar. Então, estou com muito cansaço no coração, uma dor. Eu falei assim, você crê, pastor Roberto, que o nosso Deus ele pode tirar esse cansaço, que o nosso Deus ele pode curar o senhor? Eu creio. Passou-se 2 dias, e aí, pastor Roberto, como o senhor está? Para a glória de Deus, meu irmão Rogério, não sinto mais dor, não sinto mais cansaço, estou curado, estou fazendo meus afazeres. E eu falei, louvado seja Deus, porque são trabalhos ali que a gente, na hora, não sabe o alcance que a palavra do Senhor tem, né, meu pastor Lázaro? Vai longe, né? Sobre vidas aí. Então, ele vai longe, pessoas que estavam querendo tirar suas vidas, começaram a ouvir a palavra do Senhor, se reconciliaram com o Senhor, pessoas entregaram suas vidas para Cristo, pessoas que estavam ali com o casamento destruído, com a saúde debilitada, e o Senhor fez milagres através desse culto online que nós fazemos aqui toda segunda e toda sexta, meu pastor Lázaro. Que bênção, pastor.
Inclusive participei de poucas, né? Por causa da correria também, às vezes não tem tempo de... Sim. Mas eu tenho acompanhado e vejo que não só vai longe, que você vê que eu, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, isso daqui é interessante. Esse irmão aqui faz uma live aqui com um monte de gente, né? Participando. Um monte de irmãos participando, né? E eu achei interessante. E a gente vai vendo o quão, vamos dizer assim, o quão potente é esse trabalho, né? O quão bom e potente é e alcança muitos lugares, né? E de vez em quando enrosca, o inimigo fica bravo, né? Isso faz parte. Fica uma enroscada, né? Ontem mesmo nós fizemos a nossa live aí, e é aquela barrinha onde aparece, quando a gente começa a transmissão da live, onde tem os dois bonequinhos, e quando aparece só um bonequinho na parte de baixo, Sim. clica ali e aparece a lista de amigos para você estar convidando. Na minha live agora não está aparecendo. Olha, o inimigo é sujo. Então já removeram ali, eu não estou conseguindo, então até então já criamos uma página aqui no Face para fazer através da página, mas demora 2 meses, 60 dias para a gente começar a fazer a transmissão, Sim. porque tem alguns irmãos que não conseguem, meu pastor Lázaro, porque o Face ele restringe, então ele não permite, ele fica mandando outra página, vamos supor, eu convido o senhor, ver uma página paróquia da Nossa Senhora, falou assim, olha, grupo Vida para Todos convida você para participar dessa live, um exemplo. Então eles ficam fazendo de tudo para a palavra do Senhor não ser apregoada. Mas Exatamente. eles caem por terra porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, aqui como nosso pastor Lázaro está fazendo esse trabalho abençoado aí. Dá um friozinho na barriga, meu pastor, já participei de um podcast aí do pastor Marivaldo Mota. Mas é bom, é benção. Então, aquele friozinho na barriga, mas é benção, a gente contando o testemunho, Sim. onde tenho mais 2 irmãos, já são casados, o mais velho também já é evangelista, o mais novo ainda não se rendeu ainda aos pés do Senhor, Deus tem promessa, Deus já deu para o Senhor ter uma ideia, meu pastor, dom de visão para ele, mesmo ele não estando ainda na presença do Senhor, Meu Deus. e ele não entende, ele chora, ele pede, o Senhor dá aquela bênção, mas o coração duro, o coração de Faraó, endurecido, que naquele momento ele chora, mas recebe a bênção e depois faz como aqueles leprosos, se esquece de voltar para agradecer a Deus. Mas eu creio que logo, logo o Senhor está trabalhando na vida dele, como trabalhou na minha, para salvar. Ele tem um filhinho, meu sobrinho de 6 aninhos, João Lucas. Então tem esse filhinho aí que foi promessa do Senhor, porque a esposa dele não teria condição na época de ter esse filho, porque ela tinha câncer em uma das trompas e não tinha como ter esse filho. O Senhor fez esse milagre e é um milagre nas mãos do Senhor, esse filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali no nosso ministério ali estamos ali caminhando, batalhando. Tem provas, tem dificuldades. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos ajudado em meio às provas. Tem pessoas que estavam caminhando conosco no meio da caminhada, outros pastores, mas muitas das vezes, por inveja, meu pastor, comecei a entender isto, por inveja se afastaram da gente, por inveja viraram as costas, não falam mais conosco, e uma coisa que me deixa triste. Mas certa feita, Deus usou uma irmã, falou, irmão Rogério, não se preocupe, porque vai chegar um tempo que o Senhor vai tirar pessoas que estão do seu lado, pessoas que querem não a tua companhia, mas querem a tua bênção, querem roubar aquilo que Deus te deu, mas não se preocupa que o Senhor ele vai começar a fortalecer o teu coração, aleluia, como se fosse endurecer um pouco o seu coração para você não ficar tão sentido com essas pessoas, porque são pessoas, meu pastor, não jogando na cara jamais, pessoas que ajudamos, pessoas que estavam ali cooperando com elas, e pessoas que do nada falam assim, pastor Lázaro, não quero mais saber do senhor, não. Irmão Rogério, não quero mais saber, não vou nem mandar mensagem, nem nada. São coisas que deixam a gente triste. Outras vêm e eu começo a falar assim, abençoado, você não apareceu mais aqui na igreja. Ela fala assim, me chama aí para pregar. Eu falei, negativo, meu querido. Como assim? Eu vou chamar você primeiro para você cooperar. E antes de você pregar, você tem que ter a humildade e a simplicidade de vir cooperar conosco. Então. Porque eu vejo muito...
Pode falar. Meu pastor, porque eu vejo muitos querendo só para estar ministrando. E eu falei, Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou para os cultos, eu vou para a igreja dos irmãos, não para pregar. Se o Senhor abrir, é o Senhor que vai preparar o ambiente, é o Senhor que vai abrir a oportunidade para os irmãos estar nos chamando, não é eu chegar na sua igreja, um exemplo, meu pastor Lázaro, eu já fui aí 5 vezes, quando que eu vou pregar na sua igreja? Isso é uma coisa chata. Deus ele vai preparar, Deus ele vai tocar no coração do nosso pastor Lázaro aqui, para ele, Rogério, vem trazer uma palavra aqui. Quinta-feira passada aqui, fui numa igreja de um pastor amigo meu aqui no bairro próximo, eu falei assim, vou ali, eu estou com saudade de cooperar com os irmãos. Cheguei ali, o evangelista que auxilia o pastor ali da igreja, falou assim, o irmão Rogério, traga uma palavra para nós aqui. Então, ou seja, eu fui para adorar, eu falei, irmão, vocês me colocam no estreito, ele deu uma risada e falou, não, irmão, já deixa Deus te usar. Então, não precisou eu falar assim, irmão, já tem pregador? Não, jamais. E onde eu vejo, quando essas pessoas, muitas, meu pastor Lázaro, elas mesmas saem da sua vida, outras Deus tira. Mas eu louvo a Deus, porque enquanto Deus tira 2, 3, o Senhor envia 4, 5 para estar caminhando, para estar nos ajudando no nosso ministério. Nos dias de hoje, é muito difícil você ter pessoas que andem no mesmo espírito que você, na mesma comunhão com Deus. E fala assim, vamos, pastor Lázaro, vamos naquela vigília, vamos naquele ciclo de oração. Hoje em dia, as pessoas, não digo todas, mas muitas querem a bênção apenas para ela. Eu conheci uma irmã aqui, que era do nosso ministério aqui no campo de Santa Mário, onde tinha o ciclo de oração, onde tinha os irmãos de fogo ali, os profetas ali que revelavam, onde tinha ali, ela não falava para ninguém, onde tinha esses vasos aí, e queria a bênção só para ela. Aí, quando passasse um tempo, ela falava assim para minha mãe, olha, irmã, ali tem um ciclo de oração abençoado, o irmão ali, Deus usa muito ali na revelação, no mistério, na palavra, ou seja, depois de quase 7, 8 meses, meu pastor. Então, são pessoas ali que querem só a bênção para elas, e a bênção é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas egoístas, né, pastor? Infelizmente tem Sim. muito por aí, né? Egoísta e ingratos, né? Infelizmente tem pessoas que eles não querem ir adorar, igual o pastor falou, eles querem ir se apresentar. Então, Sim. se não der oportunidade, eu conheci muitos assim, que só vai num culto, só vai num lugar se for para se apresentar. Se não Verdade. for, não vai. Infelizmente tem, né? Infelizmente Quer tem. status, né, meu pastor? Só quer status de pregador. Eu falei, que o Senhor cresça, que a gente venha diminuir, Exato. porque quem tem que brilhar aqui é o Senhor. É o mestre, maior né? que nós é só o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Pode falar, então desde esse momento, meu pastor, da minha conversão, o Senhor tem trabalhado, tem prometido ainda, tem muitas promessas ainda que ainda não chegaram, mas eu estou descansando no Senhor. Cada dia nós aprendemos mais com a palavra, cada dia mais Deus coloca pessoas abençoadas através da Live Brasil, onde eu conheci muitos homens de Deus, inclusive o nosso pastor Lázaro Santos aí. A honra é nossa ter conhecido, né? O evangelista, o pastor Rogério, né? Para mim já é pastor, né? Mas Deus sabe trabalhar, né? Amém. E nessa jornada aí, eu posso ter certeza que, por exemplo, teve muito momento que o pastor passou assim, difícil, que o pastor falou, puxa vida, essa agora eu não vou conseguir seguir em frente. Teve algum momento assim ou não? Nessa jornada, eu tenho certeza que não é fácil, né? O evangelho oba-oba só para quem... Sim, meu pastor. Eu lembro num momento de dia que eu desci as águas, estava minha mãe, e foi aqui no campo de Santa Mário, foi ali na João Alfredo, na sede. Era um dia frio. Eu falei, meu Deus, vamos entrar na água ali, vai estar congelada, mas a piscina era aquecida. Aí a água quentinha, eu falei assim, antes de descer as águas, Senhor, eu quero estar na tua presença para nunca mais sair. Eu não quero brincar de ser crente, eu não quero brincar de servir e adorar ao Senhor. Então, um dos momentos ali que eu pensei que não ia conseguir me levantar foi no momento ali, quando eu estava na Assembleia, meu pastor, na liderança, como eu falei aqui, da mocidade, onde ocorreu esse reboliço, onde mas eu creio que
foi o próprio Senhor permitindo. Que através disso aí, na época eu fiquei triste, fiquei chateado com algumas pessoas, e inclusive aqui agora, lembrando desse papo, a regente que fez essa contenda, e um jovem que depois do meu pastor, ali na época, tem muita sabedoria, digo isso aqui, porque não era para colocar ele, era um jovem muito novo de idade, muito imaturo, ele ficou na liderança da mocidade, aí passou-se um tempo, eu falei, Senhor, eu quero só que o Senhor venha e dar uma resposta, porque eu não estava errado, eu estava fazendo a tua vontade, e veio esses dois abençoados aí, e sem motivo algum começaram a me denegrir, começaram a falar palavras de baixo escalão, dentro da igreja. Eu falei, uma coisa que eu não gostei foi isso, meu pastor. Eu falei assim, Senhor, trata com cada um deles. E o Senhor tratou, meu pastor. A menina, que era regente, ela saiu da liderança, da regência, perdão, ela saiu da regência e ficou um tempo fora. O rapaz chegou e falou assim para o meu irmão, que era evangelista também, né, era presbítero, falei, olha, eu agora sei o que o irmão Rogério passa, porque eu estou vendo aqui que eles olhavam de fora para eles e falavam assim, ó, é só você estar aí na igreja. Não, tinha as reuniões setoriais dos líderes, eu estava em todas as reuniões, não faltava nenhuma, ensaio setorial com a mocidade. Então ele falou assim, agora eu sei o que o irmão Rogério passa. Resumindo a história, ele também saiu da igreja. Eu falei, Senhor, eu não queria que ninguém saísse da igreja, eu só queria que o Senhor tratasse com eles, para eles não fazerem isso com mais ninguém. Passou-se um tempo, ela capengando, ia, voltava, o jovem também voltou para a presença do Senhor, mas passaram um bom tempo aí para ele refletir. E foi numa época aí que eu pensei em parar, meu pastor. Nessa época, com esse levante, mas o Senhor me deu força. Como o Senhor te deu força, irmão Rogério? Através do despertamento que ele começou a me dar para mim estar indo para outras igrejas cooperar. Porque se na época eu tivesse ficado só no meu ministério, eu tinha morrido espiritualmente, tinha parado, não tinha mais ido para a igreja, mas o Senhor ele colocou esse desejo no meu coração de estar ajudando as igrejas, e através disso aí o Senhor me levantou de uma tal maneira que nem eu imaginava. E quando os irmãos falaram assim, irmão Rogério, Deus faz uma coisa tão linda na sua vida, eu falei, mas o que, irmão? É que você consegue, tanto nas redes sociais, nas lives, como aqui no presencial, reunir pastores, diáconos, presbíteros, para ir para uma igreja pequena, para ir para um ciclo de oração, para ir numa campanha no lar, para ir num culto numa igreja média, porque muitas pessoas não conseguem. Eu falei, meu amado, é o Senhor que faz isso, não é o irmão Rogério, não. É o Senhor que nos usa pela misericórdia, mas é o Senhor que consegue unir as pessoas. E eu falo assim, é uma coisa tão maravilhosa, meu pastor, que a gente fica maravilhado, porque muitos falam assim, irmão Rogério, eu queria ter esse dom que você tem de reunir as pessoas. Aí eu falo, oh, meu amado, peça para o nosso Deus, né? E se for da vontade dele, ele também te dá. Porque eu tinha muita vontade no início do meu ministério, meu pastor, pregar a palavra do Senhor. E eu falei assim, olha, meu Deus, no dia que eu for evangélico, for cristão, eu quero usar essa roupa bonita que os homens de Deus usam, meu pastor Lázaro. Eu falava assim. E eu olhava assim os homens de Deus, com terno, gravata, as mulheres bem vestidas, arrumadas. Eu falei, no dia que eu for evangélica aqui, que eu aceitar Jesus, eu vou querer usar um terno. E eu lembro, meu primeiro terno foi um terno preto, e usei, e eu falei assim, Senhor, agora eu estou na tua presença, mas Pai, eu quero também pregar a tua palavra. Fui num ciclo de oração, que eu ia muito em ciclo de oração, agora a maioria aqui é à noite, meu pastor, não sei se por aí também é à noite. Aqui uma boa parte, sim. A grande maioria também é à noite. Aí, chegando lá no ciclo de oração, ia eu e minha mãe, e não tinha quase nenhum ciclo de oração que a gente não ia,
que o Senhor não falava com a gente. Meu Deus. Era a gente chegando, Deus revelando, falando, e chegamos num ciclo de oração, e eu comecei a orar, comecei a chorar, me derramar na presença do Senhor. E o irmão falou assim: aquele jovem que está aí no fundo, tá, sentado na última cadeira, olha, Deus, numa visão, me dava a visão de uma Bíblia aberta. E eu perguntava para o senhor: Senhor, que visão é esta? E o senhor falava para mim: fale para o meu filho que eu estou dom da palavra, o dom da pregação para ele estar usando para pregar a minha palavra. E eu falei: oh meu Deus, que coisa linda. E a Glória a irmã Deus. falou: irmão, coma do rolo, porque o senhor vai abrir o teu entendimento para palavras que você ainda não entende. Eu falei: oh glória. Então começamos aí. Eu lembro que a minha primeira pregação, meu pastor Lázaro, foi uma mistura, foi no ciclo de oração, foi uma mistura de pregação, 15 minutos de pregação e 15 minutos de testemunho. O testemunho foi curtinho. Glória. E a irmã Glória a chegou, me Deus. convidou e falou assim: Bom, Rogério, vem aqui pregar aqui a palavra aqui. E eu lembro assim, a gente ali, quando é novo convertido, tem aquela sede, aquela vontade, aquela disposição. Nós estamos ali em campanha, ciclo de oração. Só não fui muito em monte, fui poucas vezes, mas em vigília já fui em algumas. E eu anotava assim o tempo, quanto tempo eu vou conseguir pregar, já que o senhor já tinha me revelado assim, eu vou te dar o dom da palavra. Aí anotava, meu pastor: olha, eu consegui 15 minutos de pregação. Eu falei: meu Deus, está pouquinho ainda, mas o senhor vai me Vai dar mais tempo aqui. aumentando. Cheguei, aí cheguei lá, dei 15 minutos de ministração, uma palavra lá, mais 15 minutos de testemunho, deu 30 minutos. Quando eu cheguei aqui na igreja do pastor Roberto, na igreja Mistério da Graça, o meu pastor falou assim: olha, aqui a gente dá, no mínimo, assim, 1 hora de palavra para o pregador. Tá, Eu falei: glória. misericórdia, pastor, se eu conseguir 25, 30 minutos é muito. Ela falou: não, irmão, já deixa Deus te usar. Aí, lembro da minha primeira pregação, foi 39, 40 minutos. Aí, já na minha segunda pregação, foi 1 hora e 15, um tema que eu estava ministrando, acho que foi Sim. Daniel na Cova dos Leões. Aí eu falei: pastor, você viu quanto tempo eu consegui pregar? Ele falou: não, varão. Eu fiz a live pelo celular, do culto, da ministração, foi 1 hora e 15. Já estou chegando no patamar de vocês aí, ó, que tem os pastores que pregavam 2 horas, meu pastor. Eu Glória a falei: Deus, hein? misericórdia. Mas é bênção de Deus. Bênção pura. E o que que Deus faz, né? Deus, ele exalta o humilde e ele abate o soberbo, né? Então a gente percebe que quanto mais a pessoa é humilde com Deus, né? Não humilde para mostrar para as pessoas, mas humilde com Deus e fazendo a obra de Deus, Deus ele que exalta. Então a gente vê isso. Então o irmão evangelista, o pastor, para mim é pastor, tem esse dom de trazer as pessoas, de reunir, né? Igual você estava falando aí. E não só isso, né? E de poder equalizar tudo isso, né? Administrar tudo isso. Isso é Verdade. um talento que Deus deu, né? Para o pastor, para o evangelista Rogério, pastor, enfim, e para Deus usar. E continue nesse manto, porque isso é uma benção, né? Várias pessoas que estão aí com o talento, às vezes até truncado, parado, né? Às vezes quer desenvolver, mas no lugar onde a pessoa está, às vezes tem algum impedimento, algum problema, enfim. Deus abre outro caminho. E a live, nada melhor do que estar falando com pessoas que às vezes nem crente tá ouvindo, assistindo, né? Acompanhando, né? É uma benção. Verdade, meu pastor. Eu lembro aqui, para aumentar um pouquinho do testemunho aqui, uma Amém. regente nossa aqui, como estava na Assembleia, Vou contar. ela também tentou me derrubar, mas nesse tempo aí, estava ali calado, onde Deus mesmo nos justificava. E onde eu já era, na época, líder de mocidade já, na Assembleia. Então, ali o pastor fez uma reunião, ia fazer uma reunião, e ela falou, essa regente, ela está no campo de Santa Amaro, e foi lá para ser missionária, né? No campo de Santa Amaro. E a gente brinca assim, e fala assim: pô, mas tem muita gente missionário que não sai do Brasil, né, para fazer missão, né? Fica só dentro da igreja, né? É, Aí eu falei assim: que missionário é essa, né? E ela se levantou ali e falou assim: olha, pastor,
antes da gente começar a reunião, eu acho muito importante o irmão Rogério aqui, ele se enturmar mais com a mocidade. Eu já estava já enturmado já com o pessoal, porque era líder. Sim. É porque ele é muito calado, muito fechado, e não é bom. E eu já estava falando já, não estava como eu estou agora, né, atualmente, e meu pastor simplesmente, eu fiquei calado, ouvindo ela, e meu pastor simplesmente falou assim para ela, olha, se ele está calado assim, mas você sabe, se ele não está orando pela mocidade, por vocês, muitas vezes ele está calado assim, mas ele está intercedendo por cada um de vocês aqui. Pronto, meu pastor, aquela palavra fechou a boca dela, nunca mais falou nada. Tá vendo? Eu falei, olha aí, que coisa linda, né? Onde a gente ficava ali quieto, e onde Deus usava pessoas para nos abençoar, para nos defender, para nos justificar, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do Senhor. Porque quando nós andamos na carne, nós vamos tendo ali, olha, o irmão Rogério, ele fez aquilo ali, então o irmão Rogério, ele está ao contrário do que a palavra manda. A palavra está mandando o irmão Rogério ali ir por aquele caminho, o irmão Rogério está indo naquele caminho ali que não tem agradado a Deus. Então, sempre procuramos ali fazer o melhor para o Senhor. Nos cultos aqui de quartas-feiras são cultos de pura libertação e milagre, onde fazemos campanhas aqui. Muitas das vezes aqui, quando a gente está na igreja aqui, vem mais pessoas aqui de fora mesmo do que as de dentro. Mas por que, irmão Rogério? Porque, como diz a palavra, porque se aumentar a iniquidade, o pecado, ele está se aumentando de uma forma tão grande que as pessoas perderam o temor de Deus, as pessoas não querem, meu pastor, estar mais buscando a presença do Senhor. Eu lembro que tempos atrás era tão glorioso, era tão maravilhoso, a gente ia para círculo de oração, não cabia de tanta gente, meu pastor, que tinha irmãos e irmãs. Olha, irmão, eu estou aqui porque eu preciso de uma porta de emprego. Olha, irmão, eu estou aqui porque eu preciso de uma cura para minha família. E ali Deus respondia, passava-se uma semana, Deus abria aquela porta para o irmão trabalhar, passasse 2 semanas ali, 1 mês, 2, aquela pessoa voltava para contar o testemunho da porta de emprego, aquelas pessoas voltavam ali, olha, Deus curou a minha filha de um câncer, Deus curou a minha filha dessa enfermidade, e era uma comunhão tão gostosa. Hoje em dia são poucos que estão querendo essa comunhão, são poucos que estão querendo ali. Então, muitas das vezes, quando eu falo assim, hoje não vai vir muita gente, aí Deus muda a situação, envia bastante gente. Aí hoje fala assim, hoje está tempo bom, vai vir bastante gente. Aí vem pouca gente. Eu falo, olha, meu Deus. Mas eu brinco com os irmãos que estão dirigindo junto comigo, porque tem 2 dirigentes que me ajudam a dirigir os cultos. Sim. E eu brinco assim, eu falo assim, olha, se fulano não quer a bênção, eu pego a minha e pego a dela, porque ela não está aqui, eu vou receber. Aí eles falam assim, irmão Rogério, mas só você mesmo. Eu falei, mas é verdade. Quem está em casa não vai receber a bênção. Quem está em casa não vai receber a vitória. Porque se fosse para nós ficar em casa, o Senhor nos abençoava em casa. Mas por quê? O Senhor quer que eu e você venhamos para a igreja, porque na igreja nós temos comunhão com o nosso irmão, na igreja nós louvamos, na igreja nós ouvimos a palavra, na igreja nós ouvimos a orientação dos nossos pastores, né, meu pastor Lázaro? Exato. Onde nós aprendemos com ele, e na igreja ali nós sentimos a alegria. O que é que o salmista Davi vai falar? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, louvado seja Deus, porque eu tenho essa alegria. Chegou pessoas, muitas das vezes, questionando, eu não tinha nem cargo ainda na igreja, cargo eclesiástico, e as pessoas falaram assim, ô Rogério, mas você não tem nada de cargo aqui na igreja, porque você está aqui todo dia? Eu falei, meu amado, eu estou aqui todo dia porque eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida, quero agradecer a Deus porque Ele me deu saúde, e quero louvar a Deus porque louvar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu estou aqui em agradecimento. Aí depois, quando eu tive o cargo, as pessoas falam assim, irmão Rogério, você está aqui todo dia porque você tem que mostrar serviço para o seu pastor. Eu falei, primeiramente para Deus, segundo para o nosso pastor, e outra coisa, eu não estou aqui
para se mostrar, não. Eu não estou aqui porque eu simplesmente tenho um cargo, não. Eu estou aqui na igreja porque eu amo fazer a obra do Senhor. Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então, são poucos que têm, meu pastor, a alegria de estar fazendo a obra do Senhor. São poucos que têm, aleluia, verdadeiramente essa atitude que o senhor tem aí de estar fazendo essas lives de testemunho, abençoadas aí. Muitos ali a gente vê que estão ali só para se aparecer, só para estátua, mas eu louvo a Deus que esse trabalho que o nosso pastor Lázaro faz, esse trabalho que nós fazemos das lives, é um trabalho abençoado. Conta um pouquinho do testemunho das nossas vidas e conta um pouquinho da transformação que Deus fez antes e o depois. Antes nós éramos uma pessoa sem Jesus, sem alegria, aleluia, sem esperança, sem comunhão, e podemos dizer sem irmãos, né? Porque amigo nosso é Jesus. Nós temos nossos irmãos que nos ajudam, e hoje nós temos tudo. E principalmente, se nós prevalecemos até o final, nós temos a vida eterna. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Louvado seja Deus. Que bênção, pastor. O pastor falou duas coisas interessantes. A primeira, o pastor falou sobre Mateus 24, que diz sobre aumentar a iniquidade, o amor esfria. Então, isso daí é um cumprimento da palavra de Deus. Mas tem uma coisa, ele diz que o mesmo texto, né, diz para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que haver perseverança. E diz mais ainda, a gente entende que aqueles que usam a palavra desegrejado, que fala, né, são pessoas que usam a desculpa para não ir buscar a Deus. Mas entenda que o próprio Jesus, o próprio mestre, ele ia e pregava na sinagoga. Se não precisasse ter, ele não iria lá. Pregaria só nas casas, só onde tem as pessoas, né, no Sermão do Monte. Não, mas o mestre ia lá sempre na sinagoga e foi um dos primeiros lugares que ele pregou. E pregou o livro de Isaías, né? Então, muitos não entendem essa essência. Então, arruma desculpa, na verdade, é arrumar desculpa para não buscar mais a Deus. Então, tudo que o inimigo sopra, a pessoa abraça, né? Então, isso é desculpa fraca, como dizia antigamente, né? Desculpa amarela. Então, não tem esse negócio. Tem que congregar, sim, tem que ir. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, estava lotado as igrejas. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Como o pastor falou, né? A dificuldade que você passou, veio, foi ajudado, mas também, ao mesmo tempo, teve aquele ataque espiritual, né? Aquela pressão que veio, mas tudo isso comungou para o fortalecimento do pastor. Não é assim? Verdade. É uma benção. Tem momentos que perdão, eu posso estar trabalhando no senhor aí. Não, tem momentos que cada um de nós, eu creio que todo mundo já passou por esse momento aí, e tem momentos que a gente fala assim, Senhor, está tão difícil aí, as dificuldades, os levantes tão grandes, a gente pensa em parar, pensa em desistir, mas acontece comigo, quando a gente pensa em parar, a gente lembra lá de trás, de onde Deus nos tirou, de onde o Senhor fez, onde o Senhor transformou, e eu lembro, falo assim, Senhor, se estão atirando pedra, é porque nós estamos dando fruto na sua presença. Exatamente. Porque, como nos diz a passagem, não se atira pedra numa árvore que não vai dar fruto. Isso. Se o pastor Lázaro não está dando fruto, ninguém vai falar, olha, a live de testemunho do pastor Lázaro ali, ela está uma benção ali, tá os irmãos ali dando testemunho, então nós vamos falar assim, não assista não. Olha, o irmão Rogério ali está fazendo ali os cultos ali, ele está postando as fotos ali, e fala assim, não posta essas fotos aí, o culto, nem todo culto está sendo uma benção não, que certa feita ali eu vi uma postagem de um irmão, o irmão todo feliz ali colocou uma foto no Face e falou assim, no título, culto abençoado, aí veio um outro abençoado, para não falar outra coisa, falou assim, mas será que todo culto é uma benção? Colocou assim no comentário, e o irmão tinha colocado a foto, o pastor colocou a foto, e eu, na hora, refleti, o Espírito Santo falou assim, sim, todo culto é uma bênção, porque nós fazemos o culto, o Senhor está na direção, e nós fazemos o culto. Mas irmão Rogério, mas aquela irmã não louvou tão bem, mas a palavra foi uma bênção. Irmão, a palavra foi meia truncada, mas o louvor estava uma bênção, a oração estava uma bênção. Então, essas pessoas que nós muitas das vezes criticamos, falamos assim, irmão, meu Deus, ajuda meu irmão aí, para que ele venha
o Senhor venha trabalhar para que Ele venha estar ministrando a Tua palavra com mais unção, com autoridade, para que o Senhor venha dar mais conhecimento. Então, são pessoas que vão estar, meu pastor Lázaro, ali criticando. E eu falei assim, todo culto é uma bênção, porque todo culto eu vou lá para adorar a Deus, eu não fico com minha boca calada, porque nós vemos um esfriamento geral nas igrejas, onde você chega numa igreja aí, você não ouve um glória, você não ouve aleluia. Eu vim de uma igreja ali, fervorosa ali, que é a Igreja Assembleia ali, onde nós gostamos de glorificar, de adorar. No ministério que eu estou ali, não é muito assim de glorificar, mas temos irmãos ali, como a gente diz, pentecostais, que adora, glorifica, Abençoado. e quando a gente dá uma glória, o pessoal até se assusta. Ah, mas quem se abençoado que está dando glória alta aí? Porque eles não têm o costume, e eu sempre, todo culto que eu dirijo, meu pastor Lázaro, falo, irmãos, nós temos que aprender a agradecer a Deus, a glorificar a Deus, porque nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus nesta noite. Mas tem pessoas, infelizmente, que muitas das vezes, ela ainda fica com medo daqui, o seu vizinho do lado, da esquerda, da direita, vai dizer se ele glorificar a Deus. Ah, ele vai começar a olhar, eu vou ficar com vergonha. Eu tinha isso logo no começo. Eu falei assim, não vou nem abrir a boca aqui, porque se eu abrir a boca, o pessoal vai ver. Ah, quem que está dando glória aqui? Quem está dando aleluia? Eu falei, não, hoje em dia eu glorifico, eu louvo a Deus, então não vamos ficar calados, não. Tocai a trombeta em Sião, vamos proclamar o nome do nosso Senhor, vamos pregar, porque uma certa feita teve esse pastor Anderson, que foi o que revelou da minha unção. A gente foi num culto, aí no culto lá, ele dava cara da glória alto lá, tinha uma jovem ali que olhava assim, dava risada, aí eu falei assim, olha, teu glória está assustando a jovem ali. Eu falei, ô glória, tem que assustar mesmo, tem que tocar a trombeta aí para a gente glorificar e não ficar parado. Mas uma coisa tão gloriosa é a bênção de Deus, meu pastor, a gente glorificar, a gente sentir a presença. Num culto, uma vez que eu estava ali numa campanha, no lar, foi na pandemia, onde um pastor amigo meu estava ministrando, as pessoas que estavam naquela campanha, acho que eram umas 7 ou 8 pessoas, estavam todas dispersas. E eu falei assim, Senhor, eu vou me desligar da terra. Fechei os meus olhos, comecei a sentir aquela unção, aquele poder de Deus, vindo daquela ministração, as lágrimas vieram do pastor, e as pessoas dispersas, conversando, terminou o culto, eu falei, irmão, deixa eu falar só uma coisa. Quando o pastor estava ministrando aqui, pastor Eliseu, a unção do Senhor estava sobre este lugar. E Deus fala que muitos estavam dispersos aqui. Vamos se ligar no trono de Deus, porque a palavra está sendo apregoada aqui e a glória do Senhor desceu sobre este lugar. Mas muitos de vocês não sentiram porque vocês estavam dispersos, vocês não estavam no culto. Eu falei assim, mas foi uma coisa linda, meu pastor. Fechei os olhos e a presença de Deus foi forte. Muitas das vezes a gente tem que se desligar das coisas dessa terra quando a gente estiver na casa do Senhor, porque as pessoas chegam ali na casa do Senhor, meu Deus, amanhã eu tenho uma conta para pagar, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer uma limpeza na casa, ficam com o seu pensamento já na coisa que vai fazer depois que sair da igreja. Descansa no Senhor, deixa para pensar nas coisas depois que você sair da casa do Senhor. Você está ali para prestar o seu melhor culto, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Então, você não está ali para ficar só como um espectador, só ouvindo ali, assistindo. Você vai participar do culto, meu pastor. Verdade. É bênção. É bênção. O pastor falou algo interessante aqui que fez eu lembrar também do início, né? Que quando Jesus me chamou do rock, né? Não vou contar o testemunho é seu, mas só para lembrar que os primeiros hinos que eu cantei também, eu cantei de costa para a igreja, olha só. Era bem vergonhoso, né? Quer dizer, vergonhoso nas coisas de Deus, né? Mas no mundo era bagunçado. Aí o inimigo põe a vergonha na pessoa para a pessoa não se soltar. Aí Deus vai apertando a gente, vai usando pessoas igual usou para falar com o pastor aí. Falou, peraí, você tem que se soltar, não é senão. E Deus começa a apertar e ele vai lapidando, né? Ele traz, o mesmo Deus que traz é que lapida, né? Ele começou a boa obra, ele termina. Verdade, meu pastor. E quando eu vim para a presença do Senhor, e as irmãs, Deus falou assim, olha, e se tá aquela parte lá, eu falei, misericórdia. Eu falei assim, olha, irmão, os tímidos não herdarão o reino de Deus, viu? Então não seja tímido. Aí eu brincar assim, eu falei assim, eu brinco assim de vez em quando para descontrair. Falei assim, olha, irmãos,
A gente que fica assim meio inibido, a gente tem que ser um crente sem vergonha. Aí o pessoal leva para o outro lado, né? É um crente descarado? Fala, não, é um crente que não tem vergonha de adorar, A um crente Deus, que né? não tem vergonha de glorificar a Deus. Exato. Então nós temos que deixar a vergonha de lado e ser uma pessoa que não tenha vergonha de adorar a Deus, que o nosso pastor estava falando aí, e nem eu falei assim na minha primeira oportunidade ali, quando eu fui para um outro ministério, com a cabeça baixa, não tinha a coragem de estar olhando olho a olho com as pessoas já olhavam, ah, mas, irmão Rogério, mas você não sente aquele frio quando você sobe no público? Toda vez. Senti um frio aqui, quando começou a live aqui do nosso pastor Lázaro aqui, eu falei, meu Deus, está chegando a hora aqui, eu falei, Mas é Jesus benção. agora. Aí eu falei assim, não, mas a gente marcou com o pastor, vamos orar nossa palavra, é sim, Amém. sim, não, não, Exato. meu pastor, quando der um tempo aí, o senhor fala, meu irmão, me parar. Tranquilo, não, né? Tem mais um tempinho ainda. Pode falar, meu querido. Pode falar. Então, eu lembro aqui, meu pastor, eu fui aqui convidado numa igreja, alguns anos atrás aqui, num culto de sexta-feira, onde tinha uma pastora me convidou, ela falou assim, vai lá trazer uma palavra no nosso culto aqui na sexta-feira. Então, fui de manhã, não consegui achar a igreja, porque ela estava sem placa. Aí, chegando lá, eu falei, pastora, não consegui achar a igreja. Ela falou assim, então passa aqui em casa, a gente passa de carro aqui, e eu vou te mostrar, porque eu acho que está sem a placa e você não conseguiu ver. E era bem escondidinha, do lado esquerdo. Aí eu falei, é aqui nossa igreja, número tal. Eu falei, tá bom, à noite estamos aí ministrando. Cheguei lá no horário do culto, aí você olhava do lado de fora e falava assim, ah, essa igreja aqui, meu pastor Lázaro, cabe umas 40 pessoas no máximo, espremidinho. Meu pastor era uma igreja enorme, uma igreja praticamente que do tamanho aqui da Assembleia, onde eu estava congregando. Cabe tranquilamente umas 120 a 130 pessoas, salão grande. E nesse dia tinha grupo de mocidade, tinha pastores, bispos, evangelistas, diáconos, grupo da mocidade, grupo de criança, grupo das irmãs, e tinha tranquilamente, eu contei ali, 100 pessoas, meu pastor, no culto de sexta-feira. Então, ali, eu comecei ali a tremer na hora, falei assim, meu Deus, nunca preguei para tantas pessoas aqui, já preguei para 5, 10, já preguei ali para umas 40, quando estava ali na Assembleia, mas para 100, e a pastora ali falou assim, irmão Rogério, você está nervoso, né? Eu falei, estou, abençoada. Eu falei, mas fica tranquilo que depois da oração, Deus vai tirar esse nervosismo seu. E ela fez a oração, e na oração falou assim, Senhor, eu tenho que temer não ao homem, mas eu quero temer ao Senhor. Tenho que ter o temor do Senhor. Então, tira esse medo que eu estou sentindo. Eu sei que quando nós subimos no altar, na tribuna, é reverência, é temor, aleluia, na tua palavra, porque nós temos que santificar a cada dia quando nós subimos no altar do Senhor, porque é um lugar santo. Então, subi ali, aí comecei a ministrar, e a ministração ali foi 40, 50 minutos, foi Daniel da Cova dos Leões, e terminando ali, o Espírito Santo do Senhor falou assim, filho, na ministração fale que os inimigos, muitas das vezes, são os nossos familiares, que não querem que nós façamos a obra do Senhor, eles não vão entender, então vão tentar atrapalhar. Os nossos inimigos, muitas das vezes, são o nosso irmão que está do nosso lado, à esquerda, à direita, que vão querer fazer de tudo, oração, até a oração contrária, para você não receber a tua bênção. E eu falei assim, eu não vou falar aqui não, senão eu não volto mais aqui. O pessoal aqui vai me pegar aqui fora, que a palavra vai ser pesada. E não falei. Aí contornei e falei assim, olha, o nosso inimigo são aqueles que estão aí fora, querendo tirar a nossa bênção, querendo tirar a nossa paz, o nosso sossego. Terminei, entreguei o microfone, a bispa lá da igreja pegou o microfone, meu pastor, e começou Deus usar ela. Ela falou assim, irmão Rogério, por esses dias, Deus ele me dá uma visão, eu não falei nada para ela, que você tem um comércio e Deus vai começar a enviar pessoas para estar comprando o seu comércio, clientes novos. E não vai demorar muito, não, uma semana. Eu falei, amém, minha irmã. E o nosso irmão Rogério aqui estava ministrando aqui,
falou que nosso inimigo, muitas das vezes, é o que está lá fora. Não, nosso inimigo é o que está aqui dentro. É muitas vezes o teu irmão, a tua irmã, que tem inveja da tua bênção. Eu falei, ô glória, ainda bem que não fui eu que falei essa palavra, foi a bispa da igreja ali, eu falei assim, mas aí, ó, o mesmo pensamento. Sim. Aí ela chegou, entregou, por esses dias aí, sábado retrasado, eu fui estar ministrando aqui sobre multidões. Aí peguei aquela passagem ali do paralítico de Cafarnaum, onde ele é trazido por 4 amigos, e a irmã que estava dirigindo o culto, ela começou a falar do paralítico, ela começou a falar de Zaqueu, ela começou a falar da mulher do fluxo de sangue. Eu falei, meu Deus, quando a abençoada terminar essa palavra de abertura, vai pregar praticamente o que eu vou ministrar. E falou boa parte da minha ministração. Eu falei, ei, abençoada, você falou praticamente quase tudo que eu ia falar na ministração. Então, foi o mesmo Espírito testificando a eu que é o que eu ia falar. Aí ela deu risada, eu falei, mas é bênção quando Deus usa as pessoas assim para falar. Certa feita eu ia ter uma saudação, e na saudação o senhor falou assim, muda a palavra que você vai ler. Eu falei, amém, senhor. Mudei, a palavra que eu ia ler antes era a palavra que o irmão ia ministrar. Eu falei, olha que coisa linda. Aí eu falei assim, irmão, a palavra que o irmão pregou é a palavra que eu ia dar uma saudação, mas o senhor mandou mudar. Era você que ia ministrar essa palavra. Que coisa linda trabalhar do senhor, meu pastor Lázaro. Que benção. Eu queria também, né, agradecer ao pastor evangelista Rogério por ter aceitado, né, esse convite aqui de estar trazendo o seu testemunho aqui ao nosso canal LS Podcast e dizer que não vai ficar só nessa vez, né? Outra vez nós vamos estar trazendo também o pastor mais vezes aqui e agradecer de coração por ter aceitado e estar aí compartilhando com nós a sua experiência, né? E todos aqueles que vão assistir, né, essa live, né, esse podcast, dizendo bem que Deus ele faz isso na vida da pessoa que está disposta a ser moldada por Deus, né? Porque tem pessoas que querem a bênção, mas não aceitam o modo que Deus vai fazer. Então querem do jeito delas, e não é do jeito dela, é do jeito de Deus, né? E do jeito dele é sempre melhor, né? E o pastor entendeu isso, o evangelista Rogério entendeu isso e deixou Deus trabalhar na vida dele. Cada um, Deus tem um trabalhar particular, mas ele faz. Se a pessoa deixar, ele faz, né, meu pastor? Dessa maneira, meu pastor. Porque muitas das vezes a pessoa não quer ser transformada totalmente por Deus, né? Ela fala assim, olha, isso aqui eu aceito Deus, ele transformar, isso daqui eu não aceito, porque isso aqui eu ainda preciso, isso daqui eu ainda não estou liberto. Então a pessoa, ela quer uma transformação pela metade. Mas a partir do momento que nós descemos as águas, nós deixamos o velho homem para trás. Sim. E muitos pastores falam assim, olha, se a gente não vigiar, o velho homem, ele quer ressuscitar. Então a gente tem que mortificar e matar todos os dias o velho homem, para que a gente não venha fazer novamente coisas que a gente fazia e praticava antes de conhecer Jesus, né, meu pastor Lázaro? Exatamente. Porque a própria palavra fala, conhecerei a verdade vos libertará. A verdade é o quê? Jesus. Se você conhece Jesus, você não vai falar assim, eu bebia, agora estou na igreja, e dá aquela vontade, eu vou tornar a beber. Não, começa a tirar isso aí. Eu vi um pastor, teve uma recaída, ele estava ali firme, aí voltou a beber, mas graças a Deus teve ajuda e Deus levantou novamente para estar na obra. Mas é porque o inimigo ele vai tentando, ele vai procurando uma brecha na minha, na tua vida. Vou trabalhar nessa brecha aqui, porque nessa brecha aqui eu vou querer derrubar ele. Porque qual a intenção do inimigo? É tirar não aqueles que estão aí afastados, é tirar os que estão da igreja, porque nós somos a coluna. Enquanto nós estamos orando, tem pessoas que vão precisar da oração do nosso pastor Lázaro, vão precisar da intercessão dos irmãos aqui que vão ver aqui, porque cada um de nós Deus chamou. Uns para pastor, outros para missionários, para pregador, outros para ensinar. Cada um de nós tem um chamado. Porque tem pessoas que falam assim, irmão Rogério, não sei qual é o meu chamado. Eu falo assim, qual é o meu chamado? Se for para pregar a tua palavra, como eu falei aqui, que eu tinha vontade de ministrar,
se for para pregar a tua palavra, Senhor, me dê esse dom, porque eu quero estar ministrando a tua palavra. Então, o Senhor confirmou o chamado. Só para encerrar aqui, meu pastor, falando de chamado, Tranquilo. aí uma irmã, a gente estava num círculo de oração, aí eu li uma palavra assim, cada um fique na vocação, não lembro agora a passagem do livro, cada um fique na vocação que foi chamado. Uns para pregar, outros para louvar, e terminei de ler essa palavra, aí a irmãzinha que ia louvar teve a oportunidade, falou assim, olha, é de Deus mesmo. Quando o irmão estava lendo essa passagem aqui, eu lembrei assim que Deus me usa no louvor, mas eu fui entrar numa área que não era minha, para pregar. Então, nesse dia, eu não consegui abrir a boca. Ela falou assim que ficou muda, meu pastor. Ela falou assim, tentei sair, mas não saiu voz. Então, quando o nosso irmão deu essa palavra, falou assim, eu vou ficar na minha vocação, é para estar louvando. É o dom que Deus deu, dom de louvor, dom da palavra, dom de pregar. Então, às vezes, aí eu me arrisco, porque como a gente estava na Assembleia, a gente canta muito louvor da harpa, corinho, louvor da harpa. Então, sempre que eu abro os cultos aqui na nossa igreja, é com louvor da harpa. Quando eu cheguei logo no ministério aqui da Igreja Mistério da Graça, as irmãs gostam muito de cantar aqueles louvores, Lauriette, Sim. esses louvores dessas cantoras aqui que já coloca no telão e já canta, não tanto Sim. da harpa. E eu falei para o meu pastor, eu louvor da harpa está no sangue, não tem como tirar, viu? Louvor, corinho, porque eu fui assembleiano, então isso aqui, eu gosto muito de estar louvando o Sim. louvor da harpa. Ele falou assim, ô irmão, mas já tem as irmãs que estão louvando aqui, já louva. Aí eu falei assim, pastor, vamos negociar isso aí. Mas nem o louvor eu posso cantar, não. Ele falou, não, você pode. Deus preparou uma situação na época, meu pastor, ficamos sem internet, e meu pastor falou assim, agora, já que você falou que gosta de louvar, estamos sem internet, louva 2 a 3 louvores. Eu, posso 4? 4? 5? Não, 5 você já está pedindo demais, irmão Rogério. 4 louvores. E colocamos isso, meu pastor, nos cultos, tá? Aquelas irmãs que são mais de idade, mais experientes, falou assim, Rogério, não pare de louvar esses louvores, não, porque cada louvor, quando a gente está ligado na fiação de Deus, ele fala conosco. A gente desce aquela unção, nós começamos a chorar com os louvores da harpa e colocamos isso aí na igreja lá. Todos os cultos de quarta, abrimos o culto aqui, depois da oração, com 3 a 4 louvores da harpa, meu pastor. Então, é uma coisa gostosa que a gente colocou. Eu falei assim, no culto que as meninas estão dirigindo, se elas não quiserem cantar louvor, ela canta os dela, né? Ali, já programado ali, já pronto. Sim. Cultos de quarta, que são cultos de cura e libertação, cantamos louvores ali, corinho, que as irmãs até gostam. Irmão, não vai cantar mais um corinho, não? Eu falei, não, só esse daqui, senão a gente fica sem voz. Aí elas dão risada. É uma Mas benção, amém, né? meu pastor. Maravilha, pastor, que benção. Eu queria agradecer e depois também, né, claro, dizer para o pastor, se o pastor puder orar, né? Orar para os irmãos, para esses que estão assistindo aí, vão assistir também um podcast, né? Amém. Orar pelos esses abençoados, porque a oração e o testemunho e a palavra de Deus, claro, ela vai transformando, porque a palavra gera testemunho e gera Sim. também cântico, enfim, a palavra é tudo, né? Tudo em volta da palavra. E o sino da harpa é interessante porque muito do sino da harpa, né, 99%, por dizer não 100%, eles foram feitos através da palavra. Você percebe que traz muito da palavra para a gente, né? Da palavra de Deus. Tem louvores aí, meu pastor, eu confesso que quando eu estou louvando, as lágrimas vêm no É, rosto, é porque forte. não é uma história, né? Cada História. louvor é uma história É ali, uma e a história gente contada. tem forte a presença do Senhor e não seguramos as lágrimas, não. Certeza. E é bênção. Pode Bênção orar de agora, Deus. meu pastor? Pode, fica tranquilo. Orando pelos abençoados que estão assistindo, né? E vai assistir também depois Amém. esse podcast. Com vontade, Amém, meu pastor. pastor. Está orando aqui, apresentando a cada um dos irmãos, das irmãs que vão estar Amém. nesse podcast, nessa live de testemunho, para que o Senhor venha abençoar a Glória a vida Deus. de, para que Deus continue abençoando a vida de todos. Amém? Amém. Oremos. Altíssimo e soberano Deus Deus, Pai poderoso. querido, Pai amado, nesta noite, meu Deus, eu quero te apresentar a vida do nosso pastor Agradeço Lázaro pela vida, Santos, Pai.
Eu apresento, Pai meu amado, o ministério do pastor, meu meu evangelista filho. Eu Rogério, apresento sua a família do família, pastor Pai. Lázaro, meu Pai amado, o seu Grande trabalho. abençoa, Pai Pai. querido, o seu lar. Que o Senhor Cada continue, meu Pai ouvinte, amado, cada abençoando o teu inscrito desse filho. Que o canal, Senhor continue abençoa. abençoando o ministério. Que o Senhor Oh, continue, meu Pai glória ao amado, teu nome, Pai. Abençoa alargando, meu Pai grandemente. amado, as portas do ministério do teu filho. Abençoa os teus Nesta servos, noite, Pai. meu Os Pai teus amado, filhos, nós te Pai. apresentamos a cada Em irmão, a cada nome de irmã que vai Jesus, ver esse Pai. podcast, a Oh, cada um grande dos teus Deus. filhos, meu Pai amado, que Obrigado pela está, Pai vida do amado, teu aleluia, servo, Pai. que vai Por ele ouvir ter esta palavra. aceitado, Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, venha Oh, entrar com abençoa cura, que o grandemente. Senhor venha entrar com libertação, que o Grande Senhor venha Deus. entrar com providência, que o Derrama tua Senhor, meu Pai bênção. amado, venha fazer aquilo que nós Em não nome podemos de fazer. Jesus. Vai fazendo o Grande sobrenatural Deus. acontecer na vida deste homem, na Oh, vida Pai desta querido. mulher. Pai Cura, querido, Pai liberta, amado, Pai. aonde houver uma Transforma, pessoa, arranca a meu Deus, tristeza, fraca na angústia. fé, vai levantando, meu Oh, Deus grande amado, Deus. vai levantando este homem, esta mulher, vai, Senhor amado, Aleluia. aleluia, fortalecendo o teu Grande filho, a tua Deus. filha, aonde houver uma família Soberano destruída, meu Pai Deus. amado, pela opressão do adversário. Queima todo Ah, o mal, Deus Pai. amado, Toda obra do santo, vai diabo. Aleluia. Que trabalhando, seja meu Pai amado, no destruída, meio desta repreendida. família, vai Em limpando, meu nome Pai de amado, Jesus. vai tirando esta família Grande das Deus. drogas, vai tirando esta família da Arranca, Pai. prostituição, Arranca o que, vai que tirando, meu Pai atrapalha. amado, tudo, Pai amado, que não Oh, provém de grande ti. Deus. E que nesta noite, meu Pai amado, o Grande Senhor venha Deus. trabalhar em cada área que o teu filho Oh, necessita. maravilha, Quer Pai. seja uma cura, quer seja uma Grande libertação, Deus. quer seja uma restauração. Aleluia. Ah, papai querido, Dá eu não sei o vitória, que teus Pai. filhos No nome de necessitam, mas tu Jesus. sabes todas as coisas, meu Pai amado. O Senhor Que nesta conhece a noite vida venha dos teus ter, Pai filhos. amado, uma noite de cura. Que Dá nesta grande noite o Senhor vitória. venha renovar sonhos e Libertação, Pai. projetos, meu Pai amado. Que o teu filho Transforma. e tua filha tem Grande sonhado e Deus. entregado nas tuas Eu mãos. creio, Ah, Pai. papai querido, opera, A Pai amado, nesta bênção do noite. Senhor. Aquele que está Em pensando em nome parar, de não Jesus, permita, meu Pai. Pai amado. Aqueles que Grande se Deus. desviaram dos seus caminhos. Oh, papai Ah, querido, Deus, assim traz o como o filho desviado, pródigo caído, retornou abatido, para a casa oprimido, do seu Pai. pai, e os Em teus nome filhos de vinham Jesus. retornar para a tua casa. Ah, Aleluia. Deus amado, que haja, meu Grande Pai amado, Deus. restauração, que Senhor é haja alegria poderoso, neste Pai. lar, onde a tristeza vinha reinar a alegria, Em onde nome de está as Jesus. trevas vinha brilhar a tua luz, meu Pai Liberta. amado. Que o Senhor, nesta noite, venha restaurar Grande Deus. casamento, que o Senhor restaurar união no meio dos Oh, lares, grande que o Senhor Deus. venha tirar toda desunião no meio das famílias, Queima toda todo o desunião no mal. meio dos irmãos. Queima Ah, todo o papai mal, Pai. querido, em nome de Jesus, vai jogando por Liberta. terra toda a seda do adversário, Liberta, vai Pai. jogando por Em terra nesta nome de noite todo o Jesus. dardo inflamado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite, Grande meu Deus, o Deus. Senhor venha trabalhar poderosamente na Trabalha, vida Pai. de cada um que vai ouvir, Te que vai agradeço, ó assistir Deus, este vídeo, pela esta vida do live. Que o evangelista Senhor, meu Rogério, Deus, Pai. continue Do levantando pastor uma Rogério. Dá geração, meu vitória Pai para ele. amado, uma geração que te adora Continua em usando, espírito Pai. e em verdade, uma Oh, geração glória a Deus. que não olha para os problemas, mas Grande olha Deus. somente para o Senhor, uma geração, Pai amado, Glória. que não teme Teu ajudas, nome, aleluia, Pai. uma geração que te adora, uma geração que busca, uma Oh, geração que, Deus aleluia, que faz a poderoso. tua vontade e o teu querer. Sara, Oh, cura, papai liberta, querido, Pai. levanta homens e mulheres, meu Pai amado, valentes Aleluia. para pelejar, homens e mulheres Em valentes nome de para fazer o teu Jesus. vídeo e o teu querer, e que Grande nesta noite Deus. não seja diferente, meu Pai amado. Renova as Que a forças daquele que bênção do está Senhor cansado e venha sem aos vigor. corações, Pai. Renova, meu Pai A amado, cada vai vida, Pai. renovando as forças, vai ser amado, dando Grande Deus. livramento, meu Pai amado, para cada um de nós. Ah, papai querido, vai Te abençoando a nossa agradecemos, família, Senhor. vai abençoando a nossa parentela, aonde A houver uma cada pessoa que vida, ainda cada não parente, professa a cada nossa fé em Cristo ouvinte. Jesus, que o Senhor venha Cada alcançar um, essa Pai. vida, que o Senhor venha abençoar a Trabalha. cada uma delas, Em nome de para que Jesus. elas venham dizer, eu e minha Oh, casa grande servimos Deus. ao Senhor. Em Ah, papai nome de Jesus, querido, Pai. que nesta noite o Senhor venha abençoar a cada um de Obrigado, nós. Pai. É o que nós te Oh, pedimos e glória a te Deus. agradecemos no nome santo de Jesus. Oh, Aleluia. glória. Amém, meu Pai amado. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Que bênção, meu pastor. Aleluia. Oh, Glória a glória. Deus. Que Deus continue usando grandemente a tua vida. Continue com essas lives aí, abençoada. Que cada dia mais Deus vai trazer pessoas, vai colocar pessoas, vamos dizer assim, certas no caminho do pastor, né? Porque tem pessoas que vêm, mas infelizmente vêm como pedra de tropeço. Mas Deus tira e coloca as pessoas certas no caminho do pastor, pessoas que vão estar ajudando, né? Porque perfeito a gente sabe que só Jesus, nós falhamos, mas pessoas que estão para ajudar, não para trabalhar, né? Pessoas que vêm a servir de bênção e não de tropeço. E Deus vai colocar na vida do pastor as pessoas que estão dispostas a te ajudar e ser ajudado também. Mas Deus vai preparar tudo, porque Deus, nós vemos a aparência, Deus vê o coração, né? De cada um. E Deus conhece o coração do pastor, né? E queria agradecer grandemente por ter aceitado esse convite, né? E eu tenho deixado a desejar por não ter
tido muito tempo, né, para estar ali também junto com o pastor na Live Brasil, mas eu vou me reprogramar para poder participar mais. E é uma bênção. A gente faz tudo isso porque a gente quer ver o reino de Deus crescendo, né? O inimigo não gosta, mas nosso compromisso é com Jesus, não é com o inimigo. É isso que funciona. Isso que é a bênção. Verdade. Não se preocupa não, meu pastor Lázaro, no momento certo o senhor vai preparar aí a oportunidade para o senhor estar conosco na live. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por essa oportunidade abençoada que Deus nos colocou aqui para estarmos conectados. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar contando um pouquinho o nosso testemunho aqui do que Deus fez, do que Deus está fazendo, porque cada dia o Senhor tem nos dado vitória, cada dia o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que com o Senhor também não é diferente. Cada dia o Senhor tem dado uma vitória. Nós passamos por problemas, dificuldades, mas nós passamos principalmente com Jesus. Aquele que está em tudo, ele não tem Jesus para passar com ele. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos o nosso Deus que passa as lutas, as dificuldades, e cada luta, cada problema, cada dificuldade, cada prova que nós vencemos, é uma vitória lá na frente, meu pastor Lázaro, que nós contamos, e tem pessoas precisando ouvir o teu testemunho de vitória, o meu testemunho. Olha, o pastor Lázaro ali passou por uma prova, Deus deu vitória. Olha, o irmão Rogério, ele passou pelo vale ali, o Senhor deu vitória, porque são testemunhos que vão aumentar a fé de cada um dos homens e mulheres de Deus que estão começando a engatilhar, estão começando a andar na presença, que ainda estão tomando leite, né? Leite, ainda vão precisar comer comida sólida, e o teu testemunho, o meu testemunho, vai fortalecer essas pessoas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigado, meu pastor, que Deus venha abençoar o Senhor, a tua família, Deus venha abençoar esse trabalho, esse podcast de testemunho, e que venham muitos testemunhos abençoados e edificantes nessas lives abençoadas que o Senhor tem feito, meu pastor. Glória a Deus, eu que agradeço. E dizer, né, que é muito bom, gratificante, quando a pessoa, assim, tem palavra, né? Porque às vezes no dia a dia, às vezes a pessoa fala e às vezes não consegue cumprir. Mas feliz é aquele que fala e cumpre a palavra. Nosso irmão evangelista Rogério, né? É uma bênção de Deus. Ele tem palavra, como muitos que a gente trouxemos aqui, são pessoas que têm ali aquele compromisso, né? Que não é fácil, a gente tem que se reprogramar e entregar na obra de Deus, fazer o que tem que ser feito, né? Só um versículo aqui que Deus me deu logo antes de a gente começar a live, eu pedi para Deus. Leia aí. Amém, meu amado. Só para a meditação dos irmãos aqui benção. Live aqui do podcast, aqui no livro de Lucas, meu pastor. Amém. Capítulo 10, verso 1. Louvado seja Deus. Até o verso 5, que fala a missão dos 70 discípulos. Glória Lucas a Deus. 10, do verso 1 ao 5, que vai dizer assim: depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante na sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem alparcas, nem saudeis, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Maravilha. Aleluia. Onde o Senhor me deu aqui no início, aqui antes da gente iniciar a live, onde o Senhor designa 70 discípulos para eles irem de 2 em 2, porque a Bíblia fala assim: se um cair, o outro levanta. Então é importante a gente estar fazendo a obra do Senhor nunca sozinho, mas sempre acompanhado. E aleluia, ele fala assim: ele envia para lobos, porque tem lugares que nós vamos ir e tem lobos, aleluia, pessoas, aleluia, que parecem uma coisa, mas são outras. Então ele fala: aonde a casa que vocês irem, fala, paz seja neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, aonde nós vamos, nós profetizamos que a paz do Senhor seja sobre esse lar, que a paz do Senhor seja sobre essa família, porque o Senhor nos deu palavra, né, meu pastor? A nossa palavra, ela tem poder. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meu Maravilha. pastor, agradeço aqui e deixo essa pequena mensagem aqui para a meditação dos irmãos, meu querido. Obrigado, meu pastor Lázaro. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe. E que não vai ficar só nessa vez, né? E a gente tá aí para sempre estar abrindo as portas para fazer isso. Trazer pessoas que têm testemunho com Deus e que vivem com Deus, e é isso que Deus quer, né? Porque Amém. o testemunho é um tesouro que não pode ficar guardado, tem que ser compartilhado, né? É, Deus Sim, faz a obra e a pessoa compartilha e a bênção sempre vem, né? que Maravilha. bênção.